Olha, eu de novo. Agora eu vou fazer uma breve revisão da aula 1 de orgânica. Lembrando que eu ainda estou sem sessão Moodle, porque deu um problema no meu cadastro, então eu não estou acompanhando exatamente como tem nas aulas. Então, estou baseando nas aulas que eu tive em 2021. Eu vou fazer uma revisão para cada aula, então essa é da aula 1, depois eu vou lançar uma da aula 2 e uma da aula 3. Eu vou pegar os pontos principais, não vou fazer da aula toda porque é bem longa, mas vou pegar os pontos principais, que eu acho que é importante lembrar para as provas dela. E se vocês acharem, sentirem falta de algo, me procurem, né? Aí perguntem para mim, que aí se eu lembrar de primeiro eu já falo, senão eu dou uma pesquisadinha e esclareço para vocês, tudo bem? É, falando então de orgânica 2 agora, eu vou, eu vou compartilhar minha tela. Então, vamos lá. Essa é a revisão da aula 1. Eu adorei esse fundinho rosa. Se ficar ruim de chegar no primeiro, vocês me avisem. Mas como que funciona? A gente vai falar em orgânica 2 o quê? Sobre substituição nucleofílica aromática. Vamos lembrar lá de orgânica 1, que o que a gente viu lá foi a substituição eletrofílica aromática, certo? Agora a gente vai ver nucleofílica. Lembra que eletrófilo, né? Deixa eu marcar aqui. Eletrófilo, eles são o quê? São substâncias que têm atração por elétrons. Então, eles procuram cargas negativas, né? Então, não é porque tem elétron aqui que ele é carregado negativamente. Pelo contrário, ele procura cargas negativas. Então, esse eletrófilo, ele tem carga positiva. Ele é carregado positivamente. O nucleófilo, ele é o inverso. Eles têm carga negativa, certo? E eles procuram prótons, certo? Então, eles procuram cargas protonadas, cargas positivas. E aí, o que que vocês têm que lembrar aqui? Como que, primeira coisa importante, as setas, né? As setas, elas sempre têm um padrão, que é sair da carga negativa em direção à positiva. Então, as setas têm que sempre estar apontada dessa forma. Se vocês fizerem ao contrário, está errado, tá? Então, sempre o ataque ocorre dessa forma. Tanto que, quando a gente observava na substituição eletrofílica, o que que acontecia? A gente tinha lá o nosso anel, bonitinho, né? Meu anel tá lindo. Tinha nosso anel aqui. E aí, tinha o nosso eletrófilo, que ele tinha uma carga positiva. Então, vou colocar uma coisa genérica aqui, tá? Um H+, só para brincar. A gente via que o ataque saía do quê? Dos elétrons da dupla ligação em direção ao eletrófilo. Então, sai da carga negativa para positiva. Aqui não é diferente, a gente vai ter sempre a carga negativa para positiva. Só que quem é negativo aqui? O anel ou o nucleófilo? O nucleófilo. Ele é mais eletronegativamente carregado. Então, a gente vai ver aqui por essa seta que sai em direção do nucleófilo para o ataque no anel. Antes, o ataque era entre os elétrons da dupla ligação para o eletrófilo. Agora não, a gente vai atacar o nucleófilo, né, que é a substância negativa, vai atacar o carbono da ligação do anel. Então, aqui a gente tem um carbono já substituído, que tem um halogênio, que é esse X que representa halogênios, e um nitrato aqui, né, que é o NO2, então ele está dissubstituído, ele tem duas substituições. E aí, o que que vai acontecer? Esse nucleófilo vai fazer o ataque ao carbono dessa ligação aqui, entre o halogênio e o anel. A partir do momento que eu ataco esse carbono, o que que vai acontecer? Vai se formar uma ligação aqui. Essa dupla ligação ela vai se abrir, que é o que essa seta aqui representa. Por quê? Porque se eu atacar aqui e fizer uma nova ligação, ele vai ter 5 ligações. Então, uma ligação tem que ser desfeita. Então, essa dupla ligação acaba sendo desfeita. E essa carga negativa, esses elétrons da dupla ligação, eles se movimentam e ficam presos ao carbono do lado. Então, uma das diferenças também que a gente tem das sínteses anteriores é que a gente via a ressonância, né, acontecer durante os mecanismos entre apenas as duplas ligações. Então, elas se movimentavam para o lado, né, da outra, e a gente tinha um resultado que era a inversão das ligações duplas no anel. Então, se antes começou aqui, ela ia ficar aqui no final. Aqui acontece também essa inversão, só que quem participa das cargas, né? Antes a gente tinha sempre a formação de carbânions, agora de carbocátions, agora a gente vai ter a formação de carbânions. Então, a partir do momento que eu abri essa dupla, veio para cá essa carga negativa e a gente tem esse carbânion aqui, né? Esse carbânion aqui, ó, essa carga negativa.
Representação, você pode colocar o carbono aqui com 2 pontinhos, ou só com um menos, ou com os dois, tanto faz. O importante é que tem que ter, que indicar as cargas. E isso em qualquer situação. Se a carga é positiva, indica, se a carga é negativa, indica. A Shirley tira ponto de se ela está certa, porque faz diferença. Então, você coloca a carga aqui que veio para o lado, porque eram esses dois carbonos que compartilhavam os elétrons da dupla ligação. Então, agora, esse daqui já fez uma ligação para cá, a carga negativa veio para este. Essa carga negativa vai se movimentar para o lado, para formar uma dupla ligação entre esses dois carbonos aqui, que seria o carbono 2 e 3. Esse carbono, formando essa dupla ligação entre esses dois, aqui a gente vai ter uma dupla ligação do lado. Novamente, o carbono ia ter 5 ligações. Por quê? Lembrem-se que cada ligação dupla dessa tem um hidrogênio ligado. Então, para não formar uma quinta ligação aqui, que seria esse exemplo, essa ligação também se abre e essa carga negativa vai para este carbono entre o nitrogênio e esses outros dois carbonos aqui, que é o que a gente observa deste lado. Então, a gente tem aqui a formação dessa carga negativa, né? Novamente um carbânio. A gente tem a dupla ligação que foi formada no carbono anterior. E o que que acontece? Aqui é um dos efeitos que a gente viu na revisão. É um efeito de doação de elétrons por ressonância, né? Na verdade, aqui é um efeito eletroncaptor. O nitrogênio, se a gente reparar, quando a gente abre essa parte do NO2, o nitrogênio está com carga negativa, porque ele faz 3 ligações e aqui ele acabou fazendo 4. Por quê? Porque um dos oxigênios acaba formando uma dupla ligação. Então, a carga positiva. O que que vai fazer? Essa carga negativa, ela vai se sentir atraída por essa carga positiva. Então, ela vai formar uma dupla ligação aqui, que é o que a gente observa deste lado. E aí, nesse outro contribuinte, a gente vê a dupla ligação formada. A partir do momento que essa dupla ligação se forma, o nitrogênio não vai fazer 5 ligações. Então, essa dupla com o oxigênio, ela se abre e o oxigênio fica com carga negativa, que é o que a gente observa aqui. Essa forma é um dos contribuintes, só que ela não é tão estável. Então, o que acontece? Esse oxigênio, ou esse oxigênio, tanto faz porque os dois estão iguais, né, em relação ao outro, eles vão querer restabelecer essa carga negativa deles, vão querer restabelecer essa dupla, porque é uma forma mais estável para eles. E aí, então, restabelecendo essa dupla, a gente abre novamente a dupla formada entre o nitrogênio e o carbono, e essa carga negativa vai para os carbonos do lado, formando uma dupla ligação aqui, que é o que a gente observa deste lado, certo? Então, ó, novamente, a gente está observando toda a movimentação dos elétrons pelo anel. Então, é o efeito de ressonância. Essa dupla ligação se formando deste lado, abre a ligação que estava aqui anteriormente, certo? E ela vai vir a carga negativa para este carbono aqui, que é o que a gente observa deste lado novamente. Então, a gente formou aqui a carga do carbânio, ele não é estável, então ele tende novamente essa carga negativa a vir para o lado para formar uma dupla aqui. E aqui é o ponto-chave da substituição nucleofílica aromática, que é a formação do produto. Se a gente for restabelecer essa carga e formar essa dupla aqui novamente, o que que acontece? O carbono vai ficar com 5 ligações. Isso não acontece. Então, o que ele precisa? Eliminar uma delas, certo? Quem que ele vai eliminar? Quem é mais fácil de sair. E como que você vai saber isso? Aqui tá a dica, ó. O nucleófilo que entra deve ser uma base mais forte que o substituinte que será substituído. Então, o nucleófilo tem que necessariamente ter mais força, ser uma base mais forte que o que estava antes, que era um halogênio. Então, concorda? Vamos supor que ele fosse OH. OH- é a base mais forte que tem. Então, ele vai ter muito mais força do que o halogênio que estaria aqui. Então, na hora de você selecionar qual que vai sair o halogênio. Então, você restabelecendo essa carga, essa ligação vai ser desfeita e os elétrons dessa ligação vão sair junto com o halogênio, que seria o grupo de saída. Então, lembrando de grupo de entrada, que é este substituinte que entra na molécula, e o grupo de saída, que é quem vai acabar sendo eliminado na situação. Então, o produto que nós temos vai ser aqui, ó. Entrou no lugar do halogênio, o grupo substituinte, né? O nosso nucleófilo. Então, lembrem disso, grupo de entrada, grupo de saída. Então, o nucleófilo, que vai ser o nosso grupo de entrada, ele tem que ser uma base bem mais forte que o que está lá para ser substituído. Senão, o que que vai acontecer? Na hora que chegasse para restabelecer esta ligação, e esse fosse mais fraco que o que estivesse do lado, ele que ia sair. E a gente ia voltar para o produto inicial. Essa síntese não ia ter sentido nenhum. Ela nem ia ocorrer, na verdade. Porque o produto final ia ser o mesmo que o inicial. Então, ela não ocorre. E aí, tendo essa diferença, né, de força entre os dois, a gente consegue fazer a substituição e um dos produtos é justamente essa base mais fraca que saiu carregada negativamente. Então, isso é importante, né? Essa comparação entre orgânica 1 e 2 que a gente vê é que lá a gente trabalhava com carbocátions e a gente trabalhava com o ataque das ligações duplas do anel para com o eletrófilo.
Agora não, a gente vai fazer o nucleófilo realizar o ataque. O nucleófilo que vai entrar no grupo, vai entrar no anel. E é ele quem vai retirar a base mais fraca. Então, ele tem que ser uma base forte. Os pontos importantes dessa aula, que o grupo eletrocaptor, né, lembrando que eletrocaptor, aqueles mais eletronegativos que o que tiver lá anteriormente, ele deve estar na posição orto e para em relação ao halogênio. Se a gente voltar aqui na síntese, olha, né, tá na posição para. E o grupo eletrocaptor, seria o halogênio, ele está na posição orto. Então, ele está ali, né? Mas ele é o halogênio, então tem que ser na posição em relação a ele. Então, tem que estar em orto e para. Por quê? Lembra que na posição orto e para, o grupo eletrocaptor ele vai dirigir nessa posição. Então, ele vai ativar o anel, ele vai permitir que essa reação aconteça. Outro ponto, nucleófilo, que ele é o grupo de entrada, ele tem que ser mais forte, a base mais forte que o substituinte que já estava lá, que é o grupo de saída, que é o que a gente pretende tirar da molécula. E um ponto importante e interessante é, se você pensar, a gente tem nessa situação nucleófilos, que são substâncias carregadas negativamente. Para que a substituição nucleofílica ocorra, o anel que tiver maior quantidade de elétrons, ele não vai ter muito essa interação. Ela vai dificultar essa substituição. Por quê? Porque já tem muito elétron ali. Como que esse nucleófilo vai achar um lugar carregado positivamente para ele entrar e para ele atacar? Fica muito difícil. Então, se tiver um anel que seja pobre em elétrons, é bem mais fácil de ocorrer. Se não tiver, o que vocês vão pegar mais para frente, vocês vão ter que entender que a gente vai ver mecanismos para poder alterar esses anéis de forma que a gente consiga torná-los um pouco mais pobres em elétrons, que a gente consiga facilitar, né, favorecer essa reação. E esse favorecimento é dado pelas cargas. E aí vocês vão ver mecanismos para isso, por exemplo, protonação, né, meio ácido ou aquecimento, são condições do meio reacional que favorecem esse tipo de reação, porque eles fornecem condições para que esse anel ele empobreça em elétrons, então ele tem que ter menos elétrons, porque o que a gente vai fazer agora aqui é o ataque desse nucleófilo, certo? Então, essa é a intenção da situação. E se a gente comparar a substituição nucleofílica aromática, que é o que a gente está vendo em orgânica 2, e a substituição eletrofílica, que foi o que a gente viu em orgânica 1, os substituintes eletroncaptores que ativam o anel na substituição nucleofílica são os que desativam na substituição eletrofílica. Então, toda vez que vocês lembrarem das condições que vocês verem na SNAR, ela é o inverso da SEAR. Por quê? Porque as cargas são opostas, certo? Antes a gente tinha um eletrófilo, que era positivo, e agora a gente tem um nucleófilo, que é uma carga negativa. Então, elas são um inverso da outra. E aí, se a gente lembrar daquela tabela que eu mostrei na revisão lá, os ativantes na substituição eletrofílica são desativantes na nucleofílica, e vice-versa, tá? Então, é uma dica para vocês lembrarem, uma inverso da outra. Tanto que lá a gente formava carbocátions, agora a gente está formando carbânios. E um detalhe importante que vocês não podem esquecer, não esqueçam de colocar as cargas se movimentando não somente entre as duplas ligações, mas nos carbonos, aqui, ó, por exemplo, aqui, sempre tem a formação de carbânios, então indiquem sempre ela e lembrem da ordem. A movimentação de elétrons, ela sempre é assim, tá, gente, sequencial, então ela sempre vai para os carbonos adjacentes. Necessariamente ela tem que ser no sentido anti-horário? Não, pode ser no sentido horário também, tá? Desde que, por exemplo, se a gente fosse começar a síntese aqui, né? Vamos supor que aqui fosse o halogênio, com esse modelo de anel, essa opção aqui, ela podia fazer aqui assim, se o ataque fosse desse lado. Entendeu? Então, depende também do lado que você está atacando, onde você está atacando. Não é necessariamente sempre nesse carbono aqui, o carbono 2, né? Que a gente vai atacar, não. Pode ser em qualquer lugar do anel. Vai ter que ver onde é a condição favorável, vai ter que ver o efeito do grupo substituinte, vai ter que ver qual que é o outro substituinte que está ligado, né? Qual que é a carga que está lá. Então, tudo depende. Essa tela ficou uma baguncinha, mas eu vou mandar ela limpinha para vocês. Então, tudo vai depender. E aí, lembre-se sempre dessas condições, tudo bem? Esse é o resumo importante da aula 1, dos pontos para a gente falar. Eu queria falar uma coisinha também que eu anotei da aula 1, que é aletos de arila. Lembrem que arila, toda vez que a professora falar arila, ela são substituintes aromáticos, então são substituintes que têm um anel. Então seria o grupo que substitui que é o anel. Arila são anéis. E alquilas são os radicais, né? São substituintes que não têm anel, que não são formados ciclicamente, né? São não aromáticos. Não aromáticos. Então, a gente tem a ideia de aletos de arila, seriam
aos anéis aromáticos ligados a haletos, né? Que é o cloro, o bromo, o flúor e tudo mais. E aí, que são os halogênios. E aí, se você tiver esses haletos de arila, eles não reagem, só eles ligados ao anel, eles não reagem, eles não reagem com os nucleófilos sobre condições normais de reação. Porque é aquilo que eu falei, lembra, a gente vai fazer condições para isso, porque ele está muito rico em elétrons, né? Você tem um cloro ligado ao anel, cloro eletronegativo, então ele está enriquecendo mais de elétrons a molécula, vai dificultar o ataque do nucleófilo. Então, o que que você precisa fazer? Você precisa mexer nos meios reacionais, porque aqueles elétrons do cloreto, ele vai repelir os elétrons do nucleófilo. Então, você mexe nessas situações. Aí, se você tiver o substituinte que é mais forte, aí você consegue já fazer essas reações. Então, lembre-se dessas condições para vocês começarem a trabalhar, tá? No próximo revisão que eu vou fazer da aula 2, a gente vai falar sobre os compostos carbonilados da classe 1. Que aí vocês vão trabalhar isso em orgânica 2, os da classe 1, da 2, da 3, e todas as condições para isso. Não surtem, não é bastante conteúdo sim, tanto que acho que ele divide em 3 provas, o que é bem mais fácil, porque é muito conteúdo. Tentem gabaritar na prova 1, porque ela é bem mais tranquila, porque é menos conteúdo, né? Menos coisas para vocês lembrarem. E se eu esqueci alguma coisa que vocês julgam ser importantes, que eu não falei, ou que ficou na dúvida durante a aula, porque eu falei, eu tô sem as aulas aqui, né? Tô usando as minhas do ano passado. Aí comentem comigo no grupo, me avisem, que aí eu dou uma pesquisadinha, já reviso e já passo para vocês, tudo bem? Eu espero que eu tenha ajudado e qualquer dúvida chamem no grupo, beleza?